Olá a todos, eu me chamo Gustavo Amasta, sou graduando de Engenharia Mecatrônica no Centro Universitário FIAP aqui de São Paulo, capital. Estou participando de um projeto de iniciação científica que está sendo ministrado pelo professor Dr. Cristiano Tonés. Como título a gente tem a robótica como um espaço para uma ressignificação de aplicações matemáticas, a cinemática de um micromouse. Bom, o objetivo é produzir um micromouse, que não é algo novo. O micromouse é um robô móvel que existe desde a década de 70, né? E o objetivo dele é entrar no labirinto, explorar e mapear esse labirinto a fim de encontrar um destino dentro dele. A partir daí, nós estamos estudando as relações matemáticas e computacionais que surgem quando a gente produz um protótipo de micromouse. É importante ressaltar que devido ao Covid-19 e consequentemente ao isolamento social da pandemia, algumas peças, ferramentas e equipamentos ficaram de difícil acesso. Por isso a escolha de um protótipo com a placa Arduino, porque é uma placa de fácil acesso e prototipagem. Podemos ver aqui na foto, na imagem, né, o nosso protótipo Arduino com sensores de distância ultrassônico, ponte H, Arduino, roda e o motor que está embaixo, né? Bom, a metodologia que estamos utilizando se trata da metodologia hands-on. É uma metodologia no qual a gente tem o modelar, né, o planejar e o criar, articulando conhecimentos a produzir um protótipo. Bom, a gente tem aqui alguns trabalhos relacionados, né, o de Adkins, de 2018, e o do Silva, de 2017. Né? Perceba que esses dois micromouses não possuem um design que é literalmente igual, né? Nem igual ao meu, né? O meu mesmo possui uma diferença em comparação com os outros dois. Isso mostra que o micromouse não se fecha a um único tipo de design, mas ele pode ser, as suas técnicas, né, matemáticas e computacionais podem ser utilizadas para robôs com designs e modelos diferentes. À medida que a tecnologia avança, um conceito muito interessante começa a surgir, o conceito de ser com a tecnologia. Então a gente para de enxergar a tecnologia como um artefato, como um objeto, né? E começa a ver o mundo, a sentir o mundo com a tecnologia. Então a gente para de ter a tecnologia como um artefato e começa a ser com a tecnologia, viver o mundo com a tecnologia. Bom, agora vamos falar sobre as relações matemáticas que surgem quando produzimos um micromouse. Temos aqui, né, essa imagem que mostra um esquema vetorial para o micromouse, né? Quando a gente pensa em vetor, a gente pensa em pontos e retas, e a ideia de pontos e retas, geometria, a gente tem no ensino fundamental, pelo menos aqui no Brasil, né? Então, a gente consegue trazer de volta aqueles conceitos do ensino fundamental para aplicar, né, em uma robótica agora de um projeto de engenharia. Bom, nós temos também, né, a análise matricial do ambiente, ou seja, a gente começa a enxergar o ambiente onde o robô está como uma matriz matemática, porque dessa forma a gente consegue traduzir tudo que o robô está sentindo pelos seus sensores, né, uma matriz bidimensional, né, desculpa, uma matriz bidimensional, e dessa forma ele consegue se orientar dentro de um ambiente. Porque o que acontece? Como na imagem vocês podem ver aqui, ele está enxergando os -1 como caminhos pelo qual ele não deve ultrapassar, e os números positivos e o zero, caminhos pelo qual ele pode ultrapassar. Dessa forma, fica fácil para o robô conseguir interpretar um cenário 3D, né, que é a nossa dimensão, em um cenário 2D, dentro de algum algoritmo de exploração, algum algoritmo de mapeamento, né? E essa ideia de matriz a gente tem no ensino médio. Então a gente está trazendo mais um conceito da matemática do ensino médio para produzir, né, uma robótica de engenharia. A gente tem também o cálculo diferencial integral, que já é o ensino superior, né? Então a gente está trazendo alguns conceitos do ensino superior para a robótica. Como que a gente está utilizando, né, esse cálculo diferencial integral? A gente está utilizando um sistema chamado controle PID, que ele basicamente faz o controle de certas variáveis, né, de certos valores dentro de um robô. Por exemplo, uma velocidade, uma aceleração, uma temperatura também, alguma angulação, estabilidade. Então serve para fazer controles bem precisos de algum sistema, né? A gente tem aqui um exemplo agora na lousa, né, do cálculo que a gente está utilizando, as equações do proporcional, integral e derivativo. Perceba que todos eles são multiplicados por uma constante, Kp, Ki, Kd. Essas constantes, né, servem para a gente poder fazer um balanceamento de qual equação vai ter mais peso dependendo do ambiente ou dependendo da situação. Legal. A gente tem também a interpolação, né, que é um conceito do ensino superior também, né, quando a gente entra na parte de regressão matemática, né, e a gente consegue usar, né, o conceito que a gente aprende no ensino superior para aplicar em uma robótica também, né, ou ao contrário, na robótica a gente consegue estudar, treinar o que a gente aprendeu no ensino superior.
Essa interpolação, no caso, está sendo utilizado para fazer as medições de distância de um sensor infravermelho. Porque o sensor infravermelho, ele te dá um conjunto de dados, né, quando você vai medindo, e ele possui uma relação entre voltagem e distância. E a partir daí a gente consegue criar uma equação que represente, né, consiga fazer uma previsão de distâncias a partir da voltagem que o sensor está tendo. Agora, alguns resultados parciais do projeto. Nós temos aqui o controle longitudinal, ou seja, o robô ele estava com um problema. Isso é muito comum de acontecer, né? Alguma peça vir defeituosa, né? A gente tem que trabalhar com essas imperfeições dos robôs, das peças, né? E o que acontece? Ele não estava andando reto. Então a gente utilizou o controle PID para ele conseguir andar reto. E a gente tem aqui o resultado, né? Podemos observar que eu setei a direção dele para onde eu estou mostrando agora e ele vai andar reto. Ele vai um pouquinho para a direita, mas ele vai corrigir isso sozinho. O legal desse controle PID é que ele consegue corrigir erros que são gerados pelo ambiente. Então a gente tem aqui, por exemplo, a correção de um erro que eu mesmo vou gerar na direção do robô. Eu setei a direção dele nessa aqui e ele precisa, né, andar nessa direção. Vamos ver o que acontece quando eu solto ele vai começar a rodar, eu solto ele e vou gerar um erro de propósito. E ele vai corrigir isso sozinho, eu não pré-programei essa correção, né? Além das equações do PID. Gerei o erro e ele sozinho corrige e continua seu caminho. A gente tem também o controle da velocidade, então a gente pode usar o PID para tornar a velocidade proporcional à distância de obstáculos. Vamos agora observar, né, essa velocidade proporcional. Então ele está ligado aqui e ele vai acelerar até encontrar o obstáculo e vai diminuindo a velocidade a partir do momento que ele vai chegando perto desse obstáculo, né? Então essas são uma das aplicações do PID. Ao fazer essa pesquisa, então, fica claro que a partir da produção de um micromouse, a gente consegue trazer de volta os conceitos do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior, para então, né, articular todos esses conhecimentos a fim de produzir algum projeto, produzir algum robô, né? Então, a gente agora nos próximos passos do projeto, vamos parar de utilizar um sensor ultrassônico e vamos começar a utilizar um sensor infravermelho, né? O sensor ultrassônico ele tem um problema em ambientes fechados, ele tem muita interferência e oscilações, então o sensor infravermelho vai conseguir suprir esse ambiente fechado de uma forma mais eficiente. Outro detalhe que vai mudar é que a gente vai parar de usar o protótipo com um Arduino e vai começar a usar uma placa dedicada, porque daí a gente tem a economização de espaço também, né? O robô fica bem menor. Então eu agradeço a atenção de todos. Aqui está algumas informações minhas e do meu professor, que nós estamos trabalhando nesse projeto, tá? Meu nome, meu e-mail, o nome dele e o e-mail dele, tá? E aqui está as referências bibliográficas, para quem quiser dar uma olhada, mas também está no artigo escrito. Então, muito obrigado a atenção de todos e até a próxima vez.